carinho dos irmãos aí parabenizando com as mensagens no WhatsApp ou pessoalmente. Isso aí significa muito, irmãos. E eu até falei para minha esposa, eu fico satisfeito, não é um motivo de orgulho, não é porque eu sou o pastor da igreja e eu me sinto elogiado e exaltado, mas se fosse qualquer outro pastor, quando a igreja faz isso com o seu pastor, é porque ela entendeu o que o Supremo Pastor está nos ensinando. A palavra do nosso Supremo Pastor nos ensina a honrar os nossos líderes, né? Então, que seja outro, né? Mas eu fiquei satisfeito em entender como a nossa igreja, as nossas ovelhas, entendem o fato de honrar os que Deus coloca sobre ela, né? Como líderes que Deus chamou. Os líderes não são melhores que ninguém, são exemplares. A responsabilidade é ainda maior, irmãos, ainda maior. E o que deve tomar o nosso coração nunca é orgulho, mas dependência de Deus e temor a Deus, porque a responsabilidade é muito grande. Peço que orem por nós, por mim, né? Pela minha família, pelos irmãos que estão ajudando na igreja, o irmão Dácio, que é diácono, sua família, todos que têm algum cargo formal e todos que servem, mesmo sem terem cargos, né? Que servem a Deus. Precisamos das orações. Amém, amada igreja? Amém. Vamos orar antes de termos a pregação da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela reunião que o Senhor nos dá nessa pequena igreja, mas tão valiosa, que o Senhor reuniu aqui, salvando e edificando cada um de nós aqui neste meio. Te agradecemos porque Jesus é o nosso pastor com letra maiúscula, supremo pastor, bom pastor. E é nele, ó Pai, que eu me espelho e peço que o Senhor me ajude como um pastor com letra minúscula, que o Senhor chamou para cuidar do rebanho. Eu me sinto tão pequeno, tão inadequado, incapaz, muitas vezes, de fazer tudo o que precisa. E muitas vezes é impossível, humanamente falando, mas o Senhor, com a tua graça, faz a obra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco agora, venha nos alimentar com a tua palavra, venha salvar, se há perdidos em nosso meio, salvá-los e ajudar-nos a, como ovelhas obedientes, a seguirmos a tua voz. Em nome de Jesus, amém. 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 Se Deus assim permitir, irmãos, eu gostaria de trazer uma série de pregações, 3 pregações sobre a igreja. E nós vamos falar sobre, não vamos falar sobre o pastor hoje, mas vamos falar sobre o rebanho, vamos dizer assim. E uma série de 3 pregações sobre a igreja. Hoje, a primeira é sobre a identidade da igreja. A igreja, irmãos, é tida na Bíblia como várias ilustrações. Nós podemos ver em vários textos da palavra de Deus que a igreja ela é chamada de santos, ou as pessoas que são resgatadas e santificadas, separadas para serem iguais a Cristo. É chamada de família de Deus, é chamada de corpo de Cristo, é chamada de noiva de Cristo, chamada de casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, rebanho, e aí tem vários outros títulos, mas todos se referindo à igreja. Se os irmãos observarem, né, nesse título de hoje, né, a igreja como família de Deus, nós vamos basear isso aí no texto que foi lido hoje à noite pelo irmão Roberto, e que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Da família de Deus. Então, a igreja como família de Deus. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Então, vamos falar da igreja nessas 3 mensagens como a família de Deus. E nós queremos ensinar para a igreja, irmãos, a termos uma visão bíblica da igreja. Portanto, uma visão elevada da igreja. Quando eu digo uma visão bíblica, é entender a igreja pelo que Deus ensina que a igreja é. Não a igreja pelo que nós aprendemos desde que nós crescemos. Cada um aqui teve a sua bagagem religiosa, sua tradição religiosa. Aprendeu com os avós, com os pais, outros, né? O que é ser um religioso. E talvez você ache que igreja é aquilo que você aprendeu. Mas eu gostaria que agora você pegasse esse pensamento, guardasse
e estivesse aberto para entender o que Deus fala sobre a igreja. Então, como que nós vamos saber isso? Através da palavra dele. Então, se Deus permitir, nós vamos sair daqui conhecedores, mais conhecedores do que Deus quer nos ensinar. Amém? Amém. Amém. E não tem nada melhor do que nós sabermos a verdade direto de Deus, que é na palavra de Deus. Então, nós queremos ter uma visão elevada da igreja. A igreja é muito importante, irmãos. A igreja não é uma opção, não é um clube, não é uma sociedade em que eu me sinto bem, que falo o que eu quero ouvir, que massageia o meu ego, ou que é um grupo de apoio, onde eu vou lá desabafo. A igreja, de acordo com Deus, é algo muito mais. Infelizmente, ao longo dos tempos, a visão da igreja foi se deteriorando. E hoje em dia, você vê de um modo geral, né, não é o caso, e eu oro que não seja o caso da nossa igreja, mas as pessoas aí do mundo veem a igreja como algo que não é tão importante. Mas se você pega uma pessoa mais antiga, que cresceu e sobre a pregação da palavra de Deus, ela vai ter a postura daquele senhorzinho que está com a Bíblia na mão. Ele fala, a igreja é essencial, não troco por nada, a igreja é muito importante, é essencial. Aí passa a geração, talvez o filho dele vai falar, a igreja é opcional, se eu quiser, né, eu vou. Né? Ninguém me obriga, claro que ninguém vai nos obrigar, né? Essa é a verdade. Mas é uma opção que eu faço e está todo mundo bem. Aí passa a próxima geração, geralmente sob a influência daquela geração, as próximas vão ser mais fracas ao invés de mais fortes. Normalmente é assim, né? Aí vai falar, a igreja é relevante, não serve para nada, para que eu vou lá? Alguns falam, a igreja é uma muleta. A muleta é quando você não consegue andar, está com dor na perna, você precisa, né, irmão Celso? O senhor queria jogar essa muleta fora, não queria? Agora, mas não dá, porque o irmão Celso tem dificuldade no joelho, né? Ele não nasceu com muleta, né? Ou nasceu? Não, né? Ele passou um tempo na vida dele que nunca precisava de muleta, mas com o tempo ele precisou. Então, às vezes, pessoas vêm à igreja com a muleta e falam, eu tomara que eu nunca precise, mas eu acho que é o único jeito, né? Fazer o quê? Né? Então, eu preciso ir lá, sentar e ficar lá aquelas horas. Né? Fica lá, esperando a hora passar, eu ouvindo aquele homem falando, né? Então, às vezes tem aquela ideia, a igreja é irrelevante. Aí passa para a próxima geração, alguns que falam, a igreja é prejudicial, é tóxica. Você vai lá, você ouve coisas que te deixam culpado, você se sente mal na hora que você sai de lá, puxa, eu tenho que mudar a minha vida. Onde já se viu um grupo de pessoas que te faz sentir culpado pelo que você faz? A igreja é isso. Então, a geração mais nova, que não quer saber, Jesus, a igreja é prejudicial. E aí, por influência disso, a outra geração é aquela mais nova que, por conta das outras gerações, fala, quem é Jesus? É a geração perdida, que não sabe quem Jesus é. Que precisa desesperadamente conhecer o Evangelho, mas as gerações anteriores não se preocuparam, porque para eles a igreja prejudica, ou é irrelevante, ou é opcional. Infelizmente, irmãos, isso aí passa de geração a geração. E eu oro que a nossa igreja esteja cheia de famílias que incentivam uns aos outros. E fala, a igreja não é uma opção, a igreja é essencial. Eu vou fazer de tudo para estar lá. Não porque, irmão, se eu vier para a igreja eu vou ser salvo. Não é a igreja que salva. Os irmãos concordam com isso, não é verdade? A igreja é a reunião dos salvos. É diferente. A igreja, quem vai lá e louva a Deus, é quem já conhece Jesus e fala, eu sou parte da igreja e eu quero louvar o meu Salvador. Eu não sou obrigado, eu quero fazer isso. É diferente, irmãos. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu amo a minha esposa. Eu não sou obrigado a voltar para lá todos os dias, para minha casa. Então, hoje eu não estou afim de ir para casa, mas eu vou lá para a casa dos meus pais. Eu vou ficar com o papai hoje. Não, eu vou porque eu amo. Eu fico pensando, saio de casa, eu não penso, não conto as horas para voltar. Mas aí, como que é a igreja para você? Você valoriza a essencial. Então, eu gostaria que todas as famílias tivessem uma visão elevada da Bíblia, porque é o que Deus, da igreja, porque é o que Deus ensina na Bíblia. Então, eu gostaria de passar aqui por alguns pontos com os irmãos. O que é a igreja? A palavra igreja, irmãos, não é uma palavra cristã, sabia disso? Não foi originada no meio do cristianismo. A palavra igreja é uma palavra grega e ela tem um significado. Ela vem da junção de duas palavras, a palavra a palavra grega eclésia, e de duas palavras gregas, ek
que é chamado para fora, ou pessoas para fora, e kalel, que quer dizer convocados ou chamados para fora. O que é isso? É você chamar um grupo de pessoas para se reunir, sair do seu meio, se reunir como uma assembleia, uma convocação. Então essa palavra é usada para as reuniões da cidade, né? Tipo as câmaras municipais lá da Grécia. Então havia uma igreja, um grupo de pessoas que se reunia para isso. Mas o cristianismo usou essa palavra para falar que esse é um grupo de pessoas regeneradas, um grupo de pessoas salvas. No Novo Testamento, essa palavra foi adotada para uma reunião de cristãos que foram chamados da perdição para se reunir como família de Deus. Uma comunidade que começou e tem um propósito espiritual. Então isso é uma igreja. Eu gostaria de ler aqui um texto meio longo. O que quer dizer igreja? Quando eu falo igreja, eu quero dizer isso. A igreja local é uma comunidade de cristãos regenerados, ou seja, pessoas que entenderam que precisam de Jesus para ser salvos. Eram perdidos, indo para o inferno, então Jesus salvou, elas nasceram de novo. Então é uma comunidade de cristãos regenerados, que professam a fé em Jesus Cristo como único Salvador. Elas não confiam nelas mesmas para ir para o céu, não confiam nas obras delas, não confiam nas bondades delas, mas confiam em Jesus, morreu na cruz pelos meus pecados. Unicamente em Jesus Cristo, como único Salvador. E assim que elas fizeram, elas falam, eu vou obedecer a Jesus. Então qual que é a primeira obediência a Jesus? Batismo. A pessoa que é salva, ela fala, o que eu faço para obedecer a Jesus agora? Agora, aceitei Jesus, ele mora aqui no meu coração. Eu vou obedecer as duas ordens que ele deu, que é a ceia e do batismo. Eu vou batizar. Então, pessoas batizadas por imersão, porque é o que a Bíblia, a palavra batismo significa, e se reúnem regularmente na igreja para pregar o Evangelho, administrar as ordenanças, que é o batismo e a ceia, e exercer os dons e disciplina bíblica. Que frase comprida, difícil de entender, né? Não, os irmãos vão entender. Com o tempo a gente vai falar mais sobre isso. Mas uma igreja local é isso, irmãos. É diferente de qualquer coisa no mundo. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Ele não morreu pelo nosso emprego, não morreu pela nossa escola. Interessante, né? Ele não morreu pelo nosso bairro, ele morreu pela sua igreja. E a igreja se reúne localmente. Então essa igreja aqui nesse endereço, Rua Álvaro Pereira da Costa, é algo físico, né? Você encontra cadeira, você levanta, você vai no banheiro, você bebe água, né? É um local que tem CEP, e você põe no GPS e encontra, para você achar, né? Alguns têm dificuldade também, mesmo assim, né? Às vezes joga você para outro lugar, né? Quem já aconteceu isso com você? Você põe no GPS e te joga lá para outro lugar, né? Mas se você chega aqui e salvar esse endereço, você vai voltar aqui pelo GPS. A igreja local, ela está num local. Jesus Cristo morreu pelas pessoas da igreja, morreu pela sua igreja, pelas pessoas que compõem a igreja. Então a igreja é muito importante. A igreja tem que ser vista como algo valioso. Uma pessoa que crê em Jesus como Salvador, ficar sem uma igreja local, é algo muito triste. É muito triste. Eu não estou dizendo que a pessoa não aceitou Jesus de verdade, mas eu estou dizendo que alguma coisa está faltando. A pessoa não entendeu o que é ser um cristão comprometido com a igreja local. Tentar ser um cristão sem se unir a uma igreja é como ser um membro de um corpo, sendo um membro amputado de um corpo e falar, eu consigo sobreviver aqui. Você acha que consegue? Se você perder um membro do seu corpo, um dedo, por exemplo, ainda dá tempo de pegar aquele dedo, colocar no gelo, levar no hospital, e o cirurgião vai lá e faz as ligações dos tendões, tudo, e aquele dedo ainda pode voltar. Volta 100%, mas volta, né? Agora, se você deixar o tempo passar, aquele dedo não vai voltar. Ele não vai viver sozinho. Eu não conheço ninguém que é feito de um dedo só. Você conhece? Você conhece? Ah, vamos visitar fulano. Cadê fulano? Está ali, é um dedo. Puxa vida, mas... Não, ele não quis ficar junto com o corpo, né? A gente acha engraçado. Não, é um dedinho, olha que bonitinho, né? Então, a unha cresceu, né? Olha que maravilha, né? Mas a gente faz isso toda hora com o corpo de Cristo. A gente fala, não, eu sou um membro do corpo de Cristo, mas eu sou um dedo fora da mão. E eu estou feliz assim. Jesus usou a ideia de corpo para ilustrar que nós precisamos de uns dos outros. Não tem como um dedo ficar sem a mão, sem braço.
Então, um cristão sem igreja é assim. É como um filho que diz que ama os pais, mas se recusa a se relacionar, ou morar, ou viver, se ele está numa idade de um filho de menor, né? Um filho atinge a maioridade, é bom mesmo que não fique lá toda a vida, né? Mas de um modo natural, né? Um filho que ama os pais e fala, não quero nada, não tem nada a ver com meus pais. Isso não é natural, né? Então, a família de Deus, a igreja, é composta de membros que se reúnem, têm prazer em estar juntos. E eu gostaria que os irmãos abrissem nesse texto. Nós vamos ver, começando hoje, a identidade da família de Deus. Tá? Então, a igreja aqui nós vamos chamar como família de Deus. Vamos ver a identidade da família de Deus. 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Eu acho que está no texto errado aqui, irmãos. É, 1 Timóteo 3, 15 e 16. Perdão, 3, 15 e 16. Vamos ler do 14 em diante, tá bom? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Então aqui nós vemos na identidade da família de Deus, a natureza da família de Deus. Então aqui Paulo usa figuras para falar, para exemplificar o que é a igreja. Ele começa aqui no versículo 15, Paulo está dando instruções para Timóteo, falando, se eu chegar tarde aí, se eu tardar para visitar vocês, eu quero deixar instruções já desde agora, como você deve se comportar na casa de Deus. Então, quando você fala igreja, a casa de Deus, tem que explicar bem o que é isso. Não é que Deus mora aqui, ele fica aqui num quartinho lá em cima, igual o pastor Axel morou com a Rafaela. Cadê Deus aqui? Está lá no quartinho, no primeiro, viu? Não esquece, bate na porta quando você quiser falar com Deus. Não é essa a ideia, irmãos. Não é como a ideia no Velho Testamento, do tabernáculo, em que havia o santo dos santos, porque a Arca da Aliança significava a presença de Deus, o lugar mais sublime, mais real para a presença de Deus aqui na terra. Ou o templo, onde havia o santo dos santos, e a Arca também estava lá, a Arca da Aliança estava lá. No Novo Testamento, nós não estamos presos a um prédio. Amém, irmãos? Amém. Que bênção! Você pode ser um cristão e você pode louvar e obedecer a Deus de segunda a segunda. Você não tem que estar aqui no domingo só para servir a Deus. Mas o problema é quando as pessoas não se reúnem para servir a Deus e falam que está tudo bem e não precisa de igreja. A igreja é chamada casa de Deus porque é um lugar onde se reúne para falar e tratar das coisas de Deus, para aprender sobre Deus, para ensinar sobre Deus, para praticar o que Deus nos ensinou, para amar os que foram comprados pelo sangue de Cristo, amar como irmãos, membros, ajudando uns aos outros. A casa de Deus é isso, é essa ideia, é onde Deus age, onde Deus alimenta, sustenta os seus para eles saírem e trabalharem no mundo perdido. Então, como convém andar na casa de Deus? Qual que é a ideia? A ideia de irmandade, de mutualidade. A casa significa que tem membros, irmãos. A casa é composta, aqui no caso, não é de paredes e alicerces e teto, é de pessoas que moram dentro da casa, né? Habitantes nela. Então, dá a ideia de uma família em que há o pai, a mãe, os filhos, em que esses que estão ali são irmãos. Então, já traz a ideia de irmandade, de fraternidade.
Então, Paulo já ilustra sobre isso. A igreja também, ela tem a sua origem em Deus. Ela não foi criada por homens. Alguns falam, mas quando começou a igreja batista? Foi em 1500 e pouco, tal. Não estamos falando de denominação, irmãos. Nós somos batistas. Nós temos alegria em sermos. Mas não somos salvos por causa disso. Dá para entender isso? Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Não, você tem que se tornar um batista bíblico. Tem que ser bíblico, tá? Não, isso é antibíblico, vamos falar isso. Não está na Bíblia. Nós somos batistas bíblicos, por quê? Porque nós cremos que a doutrina que os batistas bíblicos ensinam está na Bíblia. É o que Deus ensina. Então, se eu for em qualquer outro grupo que vai ensinar outras coisas estranhas, eu não quero, mas eu sei o que o batista bíblico acredita. Então, eles são coerentes com a Bíblia, que ensina que é só Jesus que salva. Amém, irmãos? Amém. É diferente. Então, você tem que ter uma identidade, mas não é isso que te salva, né? Você tem que ter um endereço, você tem que ser membro de uma igreja local. Pastor, eu sou membro dessa igreja, amém, seja fiel. Não sou membro daqui, eu sou membro de uma outra. Se é uma igreja que prega o evangelho, uma igreja fiel, seja fiel lá. Mas seja fiel numa igreja local. Não fica sem uma igreja local. Aqui, irmãos, está falando que a igreja teve sua origem. Não foi de homens, não é a denominação. Ela começou com Jesus Cristo. E ela é mantida por Jesus. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus Cristo resgatou a igreja com seu sangue. Ele não resgatou o nosso emprego, a empresa que trabalhamos, a escola que estudamos. Todas essas coisas são importantes, mas resgatou a sua igreja com seu sangue. Custou o sangue de Jesus à igreja local. Por isso a igreja é importante, irmãos. Não é opcional. É essencial. É essencial. A igreja tem a sua origem em Deus. E aqui no próximo versículo vai falar da igreja como uma coluna da verdade, firmeza da Quando fala de coluna e firmeza, Paulo está se referindo à ideia dos templos, das construções do Novo Testamento, as construções gregas, por exemplo. O templo de Diana, por exemplo, quando Paulo fala aqui, creio que as pessoas podiam imaginar o templo de Diana. Havia muitas colunas, haviam 127 pilares de mármore. O mármore é caro, não é, irmão Sebastião? Não é qualquer um que pode comprar, né? O templo de Diana tinha 127 pilares, que são aquelas colunas gigantes, quando você tem que abraçar com mais de uma pessoa, né? De mármores banhados a ouro. Então, quando Paulo fala de pilares, né, que a igreja é coluna, ele está querendo se referir a isso. A coluna, ela traz o que na obra, na construção? Sustento, firmeza. Ela segura, ela sustenta ali um telhado. É onde a fundação sobre a qual está sobre uma fundação e sustenta o peso de tudo mais, do telhado, de tudo que tiver ali. Então, a coluna, ela traz a ideia de firmeza. A coluna também, irmãos, é algo que não dá para esconder na obra. Você esconde o alicerce, mas a coluna é difícil. Você pode até fazer uma maquiada ali, pôr lá um drywall, né? Pôr umas plantas ali e tal, mas ela vai ficar num lugar onde é visível, porque não tem como você esconder. O alicerce dá para pôr um piso ali, você nem sabe o que tem. Os irmãos sabiam que aqui embaixo tem os canos de fios que estão ligando o microfone? Isso é bem, o irmão Fernando fez esse projetinho para nós, né? Foi feito para ficar escondido mesmo. Agora a coluna não dá para esconder. Paulo está falando que a igreja é a coluna, ou seja, algo visível, não tem como esconder. Eu sou crente anônimo. Ninguém sabe. Tem muitos que vivem como crentes anônimos. Você só descobre depois de décadas. Poxa, eu não sabia que ele era cristão. Pois se eu soubesse, né? Ele nunca falou de Jesus para mim. Já viu essa situação? Crente não pode ser anônimo, ele tem que ser uma coluna visível, todo mundo vê. Na casa você tem que saber, aquela coluna está ali, porque eu sei que ela aguenta, ela sustenta. E é firme, é algo que é forte. Então, Paulo usa essa ideia de que igreja é isso. E a coluna e firmeza da verdade. E aqui nós vamos entrar na missão da igreja. Já que a igreja é tudo isso, qual que é a missão da igreja, de acordo com esse texto? Olha o que Paulo fala. Paulo fala que essa igreja,
Aqui é o que ela faz, a missão da igreja. Ela é firmeza da verdade. O que é essa verdade que a igreja protege, que a igreja apoia, que a igreja levanta, sustenta, segura e evidencia? É a história que nós vamos ver aqui, ó. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Mistério, irmão, não é uma coisa que fica escondido para sempre aqui. É uma coisa que era escondido e que agora não é mais. Era um segredo, mas agora foi revelado. O que é esse mistério? Esse mistério da piedade. É o Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que Jesus morrendo na cruz por mim e por você. E aqui tem uma poesia do Novo Testamento, uma poesia grega, que Paulo usa para ilustrar de forma bela, de forma linda, majestosa, o que Jesus fez por nós. Até foi transformado em músicas, diversas músicas. Eu conhecia um corinho na minha época, né? Aqui, mais ou menos assim, talvez você lembre da melodia, né? Aquele que foi justificado na carne, crucificado na carne, foi justificado em espírito. Lembra essa parte? E aí vai. Se transformou num corinho para memorizarmos. Aqui, é com base nesse poema aqui. Olha o que é o mistério da piedade. São 6 linhas desse mistério. Deus se manifestou na carne. Deus se manifestou na carne. Jesus Cristo encarnou. Deus veio aqui na nossa história e na pessoa de Jesus ele nasceu de uma virgem, um bebezinho. É no Natal que nós falamos disso, mas o Evangelho tem que ser falado todos os dias, não é só no Natal. Amém? Amém. Então, o mistério da piedade é Deus se manifestou na carne. Foi justificado em espírito, ou seja, Jesus Cristo ele viveu uma vida pura, santa, justa, de forma completa, uma justiça espiritual, sem pecado. Ele foi visto pelos anjos. Mateus 28:2 diz: eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. Isso foi na ressurreição de Jesus. Você vê anjos anunciando a vinda de Jesus no Velho Testamento, você vê anjos anunciando o nascimento de Jesus no Novo Testamento, anjos cantando, uma multidão celestial cantando como um coral quando Jesus nasceu. E você vê que Jesus Cristo, na morte dele, um anjo vai lá e é testemunha de que ele ressuscitou, removeu a pedra. Então você vê que os anjos são testemunhas, irmãos, dessas coisas. Atos 1:10 diz: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele já havia morrido, ressuscitado, e agora estava sendo assunto aos céus. Quando eu falo assunto, quer dizer que não era motivo da conversa lá no céu, não era um assunto mais quente, não. Ele subiu, ele ascendeu ao céu, subiu ao céu. E quando Jesus subiu aos céus, os anjos estavam ali. Esses 2 homens, que são os anjos, disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Os anjos testemunharam da vinda, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não é uma historinha inventada, irmãos, criada por uma denominação. É um fato histórico, real, que marcou a história e que os próprios anjos testemunharam. É verdade, é isso que aconteceu. Então ele foi visto pelos anjos, pregado aos gentios. Já pensou nisso, irmãos? Jesus Cristo, ele foi pregado para os estrangeiros. Você pregar uma mentira era algo que te custaria a sua vida. Paulo, Silas foram presos por causa desse evangelho, porque eles foram pregar lá em Éfeso, lembra? Lá em Filipos, e expulsaram uma menina, expulsaram o demônio de uma jovem, e foram presos por causa disso. Se fosse uma mentira, eles não iam ter o trabalho de ser presos. Quem daqui se voluntaria a ir para a cadeia? Saindo do culto e ir para a cadeia? Quem quer? Quem gostaria? Ninguém gosta desse tipo de coisa, né, irmãos? Mas Paulo pregou o evangelho, e ele foi levado preso, e na cadeia ele louvou a Deus, e ele pregou de Jesus lá na cadeia, e ganhou o cadeieiro, o carcereiro, né, para Jesus, a família toda para Jesus. Você não faz isso por uma mentira.
só por algo que é verdade, por algo que vale a pena sofrer. Então, Jesus foi pregado entre os gentios, a ordem de Atos 1:8, recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, a mensagem de Jesus foi pregada para os estrangeiros, até chegar em nós, estrangeiros. Graças a Deus chegou nos brasileiros, amém, irmãos? Amém. O Evangelho foi pregado por Paulo. O primeiro lugar fora lá do âmbito de Jerusalém foi para a Europa, né? Foi Filipos, que é Grécia, lá na Grécia. De lá foi espalhando lá para a Europa. Da Europa foi, resumindo a história grandemente aqui, foi grandemente levado nos grandes acampamentos da Inglaterra. E da Inglaterra foi levado ao Novo Mundo, lá para os Estados Unidos. E enorme número de missionários levou o Evangelho para o restante do mundo, inclusive o Brasil. Dá para ver como a obediência de Paulo, quando ele pregou para os gentios, alcançou a mim e a você. A igreja de Cristo, irmãos, foi comprada com o sangue dele. Custou a vida de Jesus Cristo. E os seguidores de Cristo muitas vezes dão o próprio sangue para que essa igreja permaneça e cresça. O Evangelho foi crido no mundo inteiro, irmãos. Foi pregado no mundo inteiro, foi crido no mundo inteiro. Sabe como eu tenho certeza disso? Não é só porque eu e você somos salvos, mas porque Deus fala que no final dos tempos, todos os povos, línguas, vão estar representados lá diante do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse 7:9. Eu vou pedir para o irmão ler para nós. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Se você achou, por gentileza, leia em alta voz. Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamaram com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Olha, multidões de línguas diferentes, de nações diferentes, nacionalidades, de povos diferentes vão estar clamando e adorando a Deus como o Salvador da vida deles. Não vão estar clamando e adorando ou falando palavras a um Deus juiz, mas a um Deus Salvador. Ou seja, essas pessoas não estão no grande trono branco, no juízo final. Elas estão ali adorando o Salvador. Dá para perceber a diferença? E é isso que nós fazemos aqui, irmãos, hoje na igreja. A gente não tem que esperar estar lá na eternidade. A gente se reúne como salvos hoje e fala: Senhor, obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado por me dar um propósito. Amanhã meu dia vai continuar. Trabalho duro, acordar, suar a camisa, ou às vezes enfrentar uma enfermidade, uma consulta, uma luta, um problema. Mas você sabe que esse período que vivemos aqui na terra, irmãos, é passageiro. Deus quer te preparar para a eternidade. E a igreja é um local onde você aprende sobre isso, onde você entende o seu propósito, que aqui não é o fim. Já pensou, irmão? Você vive a vida inteira, trabalha duro, junta, se torna um bilionário. Poucos se tornam, para descobrir que não valeu a pena. De que adianta? Para quem será aquilo? Às vezes aquilo causa briga entre a família, ao invés de unir. Eu não estou falando contra nós possuirmos sonhos ou termos alvos e lutarmos. Devemos todos fazer isso. Devemos ser diligentes, honestos, trabalhadores, e Deus honra isso. Mas não é só isso. O ruim é quando se torna o alvo da vida isso aí. E muitos vivem ao redor disso. Acho que é a coisa mais importante. Eu vou educar meu filho, dar a melhor educação para o meu filho. E você quer dar a melhor educação para o seu filho ser um profissional. Mas o seu filho é salvo. Não é mais importante ser um filho de Deus, estar no meio desses povos, de todas as nações, e clamar ao Cordeiro, meu Salvador, do que ele ser um bilionário e estar no juízo final, condenado longe de Cristo. A igreja ensina isso. Você não aprende isso no seu emprego, na sua escola. Por que a igreja ensina isso? Porque a igreja que é fiel ao Cordeiro, a Jesus, ela volta
palavra de Deus e fala: Senhor, fala o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer que nós ensinamos. A igreja é muito importante, irmãos. A igreja é essencial. Jesus Cristo, aqui nesse poema, tem a última frase. Jesus Cristo ele foi pregado para os gentios e foi recebido acima na glória. A ascensão de Jesus Cristo. Atos 1:9 diz: e quando dizia isso, vendo ele, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-a aos seus olhos. Então Jesus Cristo agora está lá na destra do Pai. Ele está lá preparando um lugar para nós, os salvos, preparando um lugar eterno, não é um lugar temporário. Aqui nós arrumamos nossa casa, né? Nós mexemos com reforma, é uma beleza, né? Quanta poeira, né? Que maravilha, né? Depois demora um mês só para limpar aquela poeira. É bom fazermos isso, mas é bom não ficarmos só nisso. É bom termos certeza de que temos uma casa lá no céu, nos aguardando. Aí você fica a vida toda tentando ter uma casa, ou arrumar a sua casa, e às vezes não dá certo. Mas o mais importante é que você tenha um lar celestial, que Jesus foi preparar para você. Amém? Amém. A igreja ensina isso. A igreja fala sobre isso. A igreja é essencial e as pessoas vão entender essas verdades espirituais. A igreja, irmãos, é a coluna da verdade. Essas verdades são ensinadas ao mundo através da igreja local. Você não vai ver outro grupo fazendo isso, porque essa é a missão da igreja. Por isso que nós falamos disso. A missão da igreja. A igreja faz diferença para você? É muito importante, não é? Você não precisa ser membro de uma igreja para ir para o céu. Mas se você vai para o céu e que você aceitou Jesus, você vai querer ser membro de uma igreja. Dá para perceber a diferença? Porque aquele que é salvo e vai para o céu, ele vai falar aqui: peraí, Deus me manteve vivo aqui, ele tem um propósito. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho aqui? Perseguir os meus sonhos? Eu vou perseguir minhas ambições? Não, eu vou servir o meu Salvador. E é na igreja local que a gente faz isso. Amém? É na igreja. O pastor Axil é um missionário. Sabe o que ele vai fazer lá na África? Fazer exatamente o que nós fazemos aqui. Começar uma igreja local. Ensinar o que estamos ensinando aqui, a palavra de Deus. E fazer com que os irmãos africanos valorizem tanto a igreja local, que eles vão amar missões e vão mandar missionários para outros lugares, para a África. Às vezes vão mandar missionários até para o Brasil daqui a um tempo, sabíamos? Lá na Europa, lá na Inglaterra, geralmente os lugares onde o Evangelho começou, passou um tempo, as gerações foram desvalorizando as coisas de Deus. Aquele slide que eu mostrei, a primeira geração era fervorosa, a última nem conhece Jesus mais. Você vai lá, por exemplo, na Turquia, você vai lá onde as igrejas primitivas começaram, eles estão precisando de Jesus agora. O que aconteceu? Eles foram se esfriando, esquecendo de Deus, desvalorizando a igreja. Hoje eles precisam do Evangelho de novo. Eles não conhecem Jesus, é como aquela criancinha. Quem é Jesus? Começou bem, fervoroso, mas agora quem é Jesus? Na Inglaterra, onde era o berço do Evangelho, grandes pregadores, pregaram o Evangelho para levar o Evangelho lá para os Estados Unidos. Agora eles precisam do Evangelho. Lugares que eram igrejas enormes estão sendo vendidas para boates, estão sendo vendidas para serem museus. Aí você pergunta: o que era isso? Era uma igreja. O que a igreja faz? Não sei. Quem é Jesus? Nos Estados Unidos, quantas igrejas enormes lá começaram a se esfriar? Chega dia de futebol americano, que é ou depende da estação que tem, futebol americano, beisebol, basquete, tem as estações. Muitos dos pais colocam seus filhos em escolas de esporte. E sabe que dia que eles têm os jogos principais? Sabe que horário que eles têm? Horário de culto. E aí os pais valorizam mais as aulas de esporte, porque querem que os filhos cresçam e sejam alguém na vida. Um jogador famoso. Mas no final eles vão perguntar: quem é Jesus? Vale a pena? Vale a pena. Ganhar o mundo inteiro e perder a vida, perder a sua alma. Então, nos Estados Unidos, agora estão precisando de missionários. Interessante, né? Começou levando missionários, agora estão precisando de missionários. Obra de Deus. E no Brasil, irmãos, a nossa igreja, será que vai chegar uma época em que nós vamos desvalorizar a nossa igreja local? E vamos chegar ao ponto de não incentivar nossas crianças a ir para a igreja? E nossas crianças vão perguntar para você: pai, quem é Jesus?
não percamos a oportunidade. Devemos reunir-nos como família de Deus, num local, não local, mas aqui nós podemos nos assentar, encorajar um ao outro, aprender da palavra de Deus, nos fortalecermos, nos exortarmos, animarmos e servirmos a Deus, e levarmos o Evangelho e sustentarmos missionários. Amém, irmãos? Amém. Que privilégio, irmãos. Uma igrejinha que serve ao Deus vivo. Não importa o tamanho, não importa. Deus não está preocupado com o tamanho, irmãos. Hoje de manhã eu vi essa mensagem das nossas criancinhas. E a Rafaelinha chegou para mim assim, Rafaelinha andando assim, naquele toquinho de gente assim, já chegou para mim com um papelzinho e me deu um papelzinho. Eu abri assim, um desenho que era um círculo assim, escrito lá, Pastor Flávio, dia do pastor. Eu não estou preocupado se é uma obra de arte, se tem cores, se está combinando. O coração daquela criança fala mais que tudo. Às vezes você pensa, poxa, eu não sou perfeito, Deus, mas eu te dou tudo que eu tenho. Jesus me salvou e eu sou grato ao Senhor. Ah, vai estar na igreja domingo de manhã? Eu vou. Domingo à noite? Eu vou. Terça-feira? Eu vou. Não é sacrifício, irmãos. Tem lugar que tem culto todos os dias. E o pessoal vai. A gente não pede que você arranque um braço. Só pede que você demonstre a gratidão àquele que deu a vida na cruz por você. Eu sei que não dá, às vezes é o trabalho, às vezes é compromisso, é escola, viagens, coisas assim. Mas valorize a igreja local. A igreja é essencial. E eu queria encerrar falando, você faz parte da família de Deus? Você tem comprometimento? Qual que é o seu compromisso com a igreja local? Ah, eu vou. Aí quando não vou, ninguém sabe. Às vezes eu até falo assim, eu não quero ser um pastor pegajoso, né? Mas eu quero ser um pastor que ama de verdade, né? O pastor pegajoso é aquele que quer saber tudo e toda hora, todos os detalhes. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu quero saber onde os meus membros estão. Vocês estão vivos. Às vezes a pessoa não vai no culto, eu fico, será que está vivo? Será que aconteceu alguma coisa? Essa semana eu soube pelo Facebook do acidente da Dona Jerry. Dona Jerry foi uma senhora que nos hospedou quando nós morávamos fora. Ela e o seu Richard. Que coração esse casal tem. Eles tinham vários filhos e netos, e eles adotavam pessoas assim, que vinham lá visitar, não tinha lugar para ficar, eles falavam, fica lá na nossa casa. Tinha um porão na casa deles, bem ajeitadinho, né? Aí nós queríamos pagar o aluguel, não precisa pagar nada não, né? Aí eu falava, eu quero fazer alguma coisa para mostrar gratidão. Aí eu pegava a maquininha de cortar grama e tentava cortar grama lá para eles, irmãos. E quantas vezes falava, não se preocupa não, já cortei. Que coração enorme. Aí nós ficamos sabendo que ela teve um acidente de carro. Ela e a netinha dela. A netinha nós vimos bebezinho. Um caminhão, estava na mesma mão, mas de alguma maneira, eu acho que o caminhão passou na frente dela, bateu no lado dela. Ela estava com a aorta rompida, a veia do coração. E ia fazer uma cirurgia, mas não sobreviveu. Não sei a idade dela, 80? 77. Muito saudável, fazendeirona, sabe? A mulher que cresceu no meio da roça, assim. Não tinha tempo ruim para ela. De manhã a gente acordava para ir na igreja, eu ligava aquelas músicas gospel, sabe? Aqueles country bem alto na casa. Então você falava, hoje é dia de culto. Não tinha como não saber, né? E que casal maravilhoso. Mas ela partiu, foi morar com o Senhor. Mas ela fez tanta coisa por amor, irmãos. Não era obrigação. Fez por amor. O cristão, ele é grato a Deus. Ele valoriza os relacionamentos. Compromisso. Nós queremos saber. Somos uma família amorosa. Nós nos preocupamos uns com os outros. Se o pastor não se preocupa, não está nem aí. Ah, eu já não vou na igreja faz 20 anos. Ah, é? Puxa, eu nem sabia que você era da igreja. Você viu? A igreja é muito grande, tem esse problema, né? A pessoa nem sabe que você vai porque você faltou. Igreja pequena é muito bom por causa disso. Então não acha ruim se o pastor te liga. Irmão, sente só falta hoje. Nossa, que pastor chato. Quer saber tudo da minha vida? Não, só quero saber onde a minha ovelha está. Que Jesus me deu essa ovelha para eu cuidar. Então, irmãos, qual o seu comprometimento? Outra coisa, você tem feito, o que você tem feito com a verdade, com a história de Jesus? Você tem estudado mais? Na igreja onde você aprende mais? Na escola bíblica? Amanhã vamos ter um curso, né, para quem quiser aprender mais, como estudar a Bíblia, como ensinar.
Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem protegido o Evangelho? Quando você ouve mentiras por aí, tem muitas religiões por aí, né, que ensinam coisas erradas, mas você está preparado para falar, opa, isso aí é mentira, eu sei que não é verdade. Só que você tem que conhecer a verdade para saber diferenciar. Então, você tem protegido a verdade? Você tem falado a verdade? Ou você é um cristão anônimo? Todo mundo sabe, depois que descobre, vê um dia você entrando na igreja e fala, puxa, você é daquela igreja? Eu sou, mas você nunca me falou. Que as pessoas descubram que você é parte de uma igreja local, porque você não cansa de chamá-las para ir para a igreja, você não cansa de falar de Jesus. Seja um cristão escancarado, para todo mundo saber. Olha, Jesus me salvou. Eu não sou perfeito, mas Jesus morreu na cruz por mim. E eu quero amá-lo, obedecê-lo. Então, o que você faz com a verdade? Estude, proteja, proclame. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e que você meditasse na palavra que Deus nos trouxe, que a igreja é essencial. E você faz parte. Se você aceitou Jesus, se você é membro dessa igreja, você faz parte. Então, que cresçamos no compromisso com Jesus e com a igreja local. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Os que o Senhor trouxe hoje à noite, Pai. O Senhor tem uma lição para nos ensinar. Ajude a amarmos uns aos outros, como membros do teu corpo, comprados pelo teu sangue. E sermos fiéis a ti e a tua verdade, a mensagem do Evangelho. Aprender mais dela, protegê-la e proclamá-la. Senhor, se tem alguém em nosso meio que não faz parte da família de Deus, porque nunca se arrependeu dos pecados e pediu para Jesus salvá-lo, aceitou como o único e suficiente Salvador, que hoje à noite seja o dia de fazer isso. Ajude-nos nesse apelo na tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Ainda com a cabeça baixa, olhos fechados. Este apelo, irmãos, é uma oportunidade de você tomar uma decisão pública, sem medo, sem vergonha, e falar, Senhor, eu quero tomar uma decisão para que o Senhor seja honrado e a igreja seja abençoada. Talvez você está aqui hoje à noite, você nunca aceitou Jesus como Salvador, você não é da família de Deus, você não faz parte, não foi salvo pelo Cordeiro. E Deus falou no seu coração, você hoje se arrepende dos pecados e crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você. Você levanta sua mão, pastor, eu creio que Jesus fez isso por mim. Eu me arrependo e eu creio nele. Eu quero me tornar filho de Deus, parte da família de Deus. Talvez você está aqui e já fez isso, mas você precisa se comprometer ainda mais com a igreja local. Pastor, Deus falou comigo. Eu tenho coisas para aprender. Eu devo valorizar mais a igreja. Amém. Amém. Pastor, ore por mim. Eu tenho lutas. Eu tenho fraquezas. Às vezes, quando eu quero, eu desanimo. Ore por mim, pastor. Se é o seu caso, com certeza, vamos orar por você. Amém. Talvez tenha dias mais difíceis na saúde, emocionalmente, desânimos, problemas, que te puxa para fora da igreja ao invés de trazer para dentro. Parece que é uma luta, né? E você sabe disso, fala, pastor, ore por mim. Amém. Amém. Senhor, o Senhor conhece as lutas de cada um dos irmãos aqui. Eu estou simplesmente vendo aqui mãos levantadas, mas o Senhor conhece as vidas, porque o Senhor as ama. Cristo morreu na cruz por elas. Ajude a mim a cuidar do teu rebanho aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu sou imperfeito, sou falho, Senhor. Tenho tanto a aprender. Sou tão limitado, mas o Senhor me capacitou e vai me capacitar, como o Senhor prometeu. Quando eu olho para o meu pastor supremo, Jesus, é aí que eu sou um bom pastor. Ajude-me a manter meus olhos no meu supremo pastor, Jesus. Pastoreia, ó Pai, o teu rebanho aqui em Pouso Alegre. Esses irmãos da nossa igreja, Pai, que eles se sintam alimentados pela tua palavra, encorajados, exortados, animados para te servir. Que nos sintamos bem e prontos para trabalhar para o Senhor. Ajude, ó Pai, os enfermos, curando-os.
Ajuda-nos conforme teu querer. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui hoje, por vários motivos, saúde, trabalho. Que o Senhor os anime e que estejam na próxima oportunidade, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida igreja. Qualquer decisão que os irmãos sentem e quiser tomar e conversar, me procure. Ou procure algum outro irmão depois do culto. Tá bom? Nós vamos cantar o hino e temos o nosso encerramento com uma oração final.